grandezas que são importantes para a descrição dos sistemas termodinâmicos, que são os chamados potenciais termodinâmicos. Isso vai ficar mais claro, eu espero, ao longo da apresentação. Então, o que nós vamos fazer hoje é uma revisão rápida do que a gente viu até agora, para juntar os conceitos e tentar esclarecer algumas dúvidas. E em seguida eu apresento, então, os tais potenciais termodinâmicos e por que eles são semelhantes. Eu vou concentrar em um, mas o que vale para esse é fácil a gente seguir o mesmo raciocínio e tirar a conclusão para os outros. Nós vamos começar da primeira lei da termodinâmica, para processos agora quase estáticos ou reversíveis, em que ela pode ser colocada na forma infinitesimal, onde o dU, a variação da energia, é o TdS, que seria o calor, o trabalho PDV e o μdN. Na verdade, essa expressão inclui os três tipos de interações que a gente vem falando desde o início da disciplina. A interação térmica, que agora está aqui representada por uma variação da entropia. A interação mecânica, que aqui a gente usa o PDV por uma questão de estar usando gases como nosso sistema principal de estudo, por causa da facilidade do modelo de gás ideal. Mas poderia ser, por exemplo, um conjunto de sistemas magnéticos, como a gente viu na lista para o paramagnetismo, ou sistemas de dois níveis, que é o BDMI, ou um sistema elétrico, um gás de cargas, né, sujeito a um campo elétrico, que isso gera uma polarização. Ou seja, a interação térmica, novamente, é aquela que acontece espontaneamente quando você bota dois sistemas interagindo. E se na verdade tem algum agente externo, ou um campo, ou uma pressão, o sistema se modifica, os seus níveis de energia se modificam. O terceiro termo é da interação difusiva, que permite agora que os sistemas troquem partículas, ou partículas de um sistema acabem se transformando em outro tipo de partículas. Tá? Então, a primeira lei da termodinâmica contempla os três tipos de interação que nós estamos discutindo desde o início da disciplina. Quando a gente coloca dois sistemas interagentes, lembra, essa foi a situação que nós colocamos para poder tirar a definição da temperatura, que é a grandeza principal no estudo de termodinâmica. A variação da entropia dos dois sistemas pode ser dado por Q1 sobre T1 mais Q2 sobre T2. Lembra, isso é um processo infinitesimal. Eu posso escrever, então, a primeira lei da termodinâmica para o segundo sistema, a variação de energia de um tem que ser igual a menos a variação da energia do outro, porque os dois sistemas estão isolados do resto do universo. Então, eu igualo a variação de energia de um com a energia do outro, uso a primeira lei da termodinâmica, e aqui é só lembrar que o dV2 tem que ser igual ao sinal trocado do dV1. Se os dois sistemas interagem e um aumenta de volume, é porque o outro diminuiu na mesma quantidade. Agora, a gente sabe que a condição de equilíbrio é exatamente o dSc0, que é o máximo. E na ida para o equilíbrio, a entropia deve aumentar. Então, a gente observa que a variação de entropia dada por essa expressão aqui significa, para atingir o equilíbrio, T2 igual a T1, anula esse termo. P1 igual a P2, anula esse termo. E μ1 igual a μ2, anula esse termo. Então, essas são as condições de equilíbrio para cada uma das interações. E se a gente quiser, a gente pode fazer qualquer combinação dessas três quantidades. No equilíbrio, ds igual a zero. Então, eu sei qual é a condição de equilíbrio a partir dessas quantidades. Mas dá para saber mais também. Se o ds tem que ser maior do que zero, por exemplo, se a gente considerar só a interação térmica, imagina que Q1 seja positivo. O que significa isso? Que o primeiro sistema está recebendo calor. Se o primeiro sistema recebe calor e essa quantidade tem que ser positiva, esse produto, isso significa que T2 tem que ser maior do que T1, para esse termo ficar positivo também. E aí o ds0 ser positivo. Ou seja, quando um corpo recebe calor, esse calor é fornecido por aquele que tem a maior temperatura. Da mesma maneira, quando você tem dV, né, uma variação do volume dV1, eu posso fazer aqui análogo ao que eu fiz para o calor, o que você obtém? Se dV1 é positivo, significa que o volume do primeiro sistema aumentou. Se esse volume aumentou, é porque
a pressão 1 deve ser maior do que a 2. E isso empurrou a parede que separa o volume 1 do volume 2. Então, P1 menos P2, de novo, isso aqui é positivo. Se P1 é maior do que P2, então quem aumenta é o V1. Da mesma forma, aqui também μ1 e μ2, isso para ser positivo, se dN1 aumenta o número de partículas, aí esse cara aqui tem que ser negativo, para esse termo ser positivo. Então, se dN1 recebeu o número de partículas, e isso tem que ser negativo, é porque μ1 é menor do que μ2. Então, se μ1 é menor do que μ2, e o dN1 então é positivo, esse termo é negativo, então a gente diz que as partículas se movem na direção do sistema que tem o menor potencial químico. Então, essas condições de aumento de entropia determinam uma direção preferencial para os sistemas, e é por isso que a gente tem processos que são reversíveis e processos que são irreversíveis. Uma outra propriedade interessante da energia e da entropia é que elas são grandezas extensivas, que significa que, se eu aumentar o tamanho do sistema, essas grandezas aumentam na mesma proporção. Então, se eu aumentar a entropia, aumentar o volume e aumentar o número de partículas, por exemplo, se eu pegar dois sistemas iguais, esse lambda corresponderia a 2. Né? A entropia do sistema é a soma das duas, o volume é a soma dos dois, o número de partículas é a soma dos dois, e aí a energia vai ser o dobro. O mesmo vale para a entropia. Né? Essas são as grandezas principais para a nossa descrição, e você escolhe uma ou outra dependendo do que é mais fácil para você, no seu experimento, você controlar. O que é interessante aqui de variação de U e de S é que essa foi a nossa definição de temperatura. É a derivada do S em relação a U, quando V e N são constantes. E aqui significa o seguinte, isso é interessante. A gente viu que, indo para o equilíbrio, a entropia deve aumentar. Mas, por outro lado, indo para o equilíbrio, a energia interna deve diminuir. Então, a gente vai para o equilíbrio aumentando a entropia e diminuindo a energia. Ora, se um aumenta e o outro diminui, esse termo seria negativo. E a gente sabe que para a imensa maioria dos sistemas, a temperatura deve ser positiva, a não ser do caso que a gente tratou na lista anterior, né, que é um sistema super especial, que são sistemas que têm limitações superiores nos valores de energia. Mas olha só, se isso é positivo, significa que a entropia aumenta com a energia. E aí, se eu aumentar a entropia, eu aumento a energia também. Então, qual é a situação de equilíbrio? Vale mais a pena eu aumentar a entropia ou diminuir a energia? Essa é uma das motivações para o vídeo de hoje, tentar entender que grandeza que deve descrever, na verdade, o equilíbrio quando a gente trata de sistemas termodinâmicos. Eu vou apresentar o primeiro potencial termodinâmico a partir de uma situação que é bem clara. Eu tenho a energia como função da entropia, volume e N, mas pode ser que seja mais interessante, ou experimentalmente mais fácil, eu controlar não a entropia, mas controlar a temperatura. Tá? E não controlar o volume, por exemplo, controlar a pressão, ou não controlar o número de partículas e controlar o potencial químico. Ao invés de eu fazer U de S, V e N, eu gostaria que ele fosse expresso em termos de temperatura, pressão e potencial químico, por exemplo. Então eu substituiria as variáveis de interesse pelas suas derivadas, já que a temperatura é derivada de S em relação a U, é o inverso disso, né? A pressão também está relacionada com a derivada da entropia em relação ao volume, ou energia em relação ao volume, e assim por diante. Então, relembrando aqui a energia em função dessas três variáveis, a diferencial, então, é a derivada das três. Para cada uma das diferenciais, eu devo manter as outras duas constantes. E se eu fizer a comparação com a primeira lei da termodinâmica, eu tiro prontamente aqui as derivadas da energia em função daquelas grandezas principais da energia. Por exemplo, du ds é T, du dv dá menos P e du dN dá μ. Agora, o que eu quero é não em relação a ds, como eu disse, mas em relação a dt. Então, o truque que eu faço aqui é relacionado com a derivada do produto, mas que leva o pomposo nome
de uma transformada de Legendre, que é expressar uma função, ao invés de em termos de uma variável, mas das derivadas em relação a essa variável. Então eu faço que o dts é TDS mais SDT. Isso é fácil. Então eu vou substituir esse TDS por essa expressão que eu acabei de escrever. Fazendo isso, eu tenho DU é DTS menos SDT menos PDV mais MDN. Então aqui aparece a diferencial em T, que é o que eu estava buscando, a função em termos de TV e N, mas aparece esse DTS aqui. O que eu faço com isso? Jogo para o lado de cá e defino agora uma função que é U menos TS. Eu chamo isso de F, que é a energia livre de Helmholtz, 1 menos TS, e o DF, agora, já que esse passou para o lado de cá, fica menos SDT menos PDV mais MDN. F claramente é uma função de temperatura, volume e número de partículas. Então, seria o equivalente da energia, só que ao invés de escrever em termos de S, eu escreveria em termos de T. A primeira coisa que a gente pode ver, através dessas diferenciais, que é possível medir variações dessa grandeza, desse F. Por exemplo, por essa diferencial, o menos S seria a derivada do F em relação a T. Tá? A derivada do F em relação a V dá menos P. Então, eu sei que num sistema onde você tem temperatura e N constantes, a pressão do sistema naquele instante é a derivada da energia livre de Helmholtz em função do volume. E o mesmo vale para o DF e DN. Então, F é essa energia livre de Helmholtz. E para sistemas onde eu tenho T e N constantes, como eu acabei de falar, o DF é menos PDV, ou seja, é o trabalho realizado sobre o sistema na convenção que a gente tem usado aqui nessa disciplina. Tá? Então, a energia livre de Helmholtz para problemas ou sistemas que estão sujeitos a vínculo de temperatura e N constante, ela representa o trabalho realizado sobre o sistema. Tá? Então, já começa a ter algum significado, que é trabalho caso essas condições sejam satisfeitas. E lembra que aqui do U, a energia seria, a energia interna, seria o trabalho realizado sobre o sistema nas condições de entropia constante e N constante. Aqui é o F na situação de temperatura e N constante. Tá? Então, eu escolho U ou F dependendo das condições que estão impostas ao meu sistema. Então, essa é a energia livre de Helmholtz, U menos TS. Então, eu posso escrever o meu DF como sendo DU menos TDS menos SDT. Parece que eu fiz o inverso do que eu tinha feito antes. Mas aqui o interessante é, para a situação de T constante, o DF é DU menos TDS, porque eu faço SDT igual a zero. Então, você já vai notando que o F parece ser mais apropriado para descrever sistemas termodinâmicos a temperatura constante do que o próprio U, a energia interna. Mas, de novo, usando a primeira lei da termodinâmica, a gente lembra que o DF, então, vai ser o Q mais W, o trabalho realizado sobre o sistema, menos TDS. Vamos fazer uma análise agora desse resultado. Se não há criação de entropia, né, eu posso dizer que o TDS é o calor envolvido no sistema. Tá? Aí esse calor com esse calor corta, e se não há criação de entropia, o DF vai ser igual ao trabalho. Por outro lado, se há criação de entropia, o que a gente sabe é que o calor, na verdade, é menor do que o dS/dt. O DF é menor do que W. Ou seja, o DF é menor do que o trabalho realizado sobre o sistema. Se eu faço isso aqui agora com o trabalho a ser realizado pelo sistema, esse W troca o sinal, o DF também, e o menor vai ser maior ou igual. Isso significa que o máximo trabalho que eu posso realizar sobre o sistema é exatamente o DF. E essa condição ocorre quando não há criação de entropia, porque o DF vai ser maior ou igual ao W. Isso aponta para mais uma definição de entropia, ou uma definição quase que operacional. A entropia é que impede que toda a energia seja transformada em trabalho.
Assim, DF, então, é a energia disponível para a realização de trabalho. E a gente observa também que, para situações em que tem temperatura constante e não há um trabalho externo, ou seja, se o W igual a zero, se W igual a zero, esse DF fica negativo, ou seja, quando não há realização de trabalho externo, a energia livre de Helmholtz deve ser um mínimo, porque o DF é sempre menor do que zero na ida para o equilíbrio. Agora eu vou discutir qual é a importância do F, né, da energia livre de Helmholtz, quando eu tenho dois sistemas interagentes. Então o DF, como eu fiz pela definição, é o menos SDT, menos PDV mais MDN, basta lembrar que é a função de TV e N. A energia total do sistema é a variação desses dois. Se a variação desses dois, então vai ser o menos PDV mais MDN, menos PDV MDN. Aqui eu estou fazendo a T constante, então esse termo desapareceu. De novo, o que é dV1, a variação de volume 1, tem que ser igual a menos dV2, porque esse sistema está isolado. O mesmo acontece com N, então eu chego a essa expressão aqui. E aqui, lembrando lá do que a gente fez no primeiro slide, se o dV aumenta, se o volume aumenta, isso é porque a pressão 1 é maior do que a pressão 2. Então isso é positivo, esse termo é negativo. Se esse termo é negativo, e esse aqui também, pelas mesmas considerações, então a gente chega à conclusão que a variação da energia livre de Helmholtz também tem que ser menor que zero, ou seja, que F deve ser um mínimo. Nós vamos falar agora de um outro tipo de processo em que a variável de controle é P e não V. Você não consegue controlar o V, né, mas é mais fácil você ter o P sob controle. Isso é muito importante, por exemplo, em reações químicas que ocorrem em condições ambientes, onde a pressão é a grandeza a ser mantida constante. Então, relembrando a primeira lei da termodinâmica, eu não quero agora o dV, eu quero o dP. Então, o que eu vou fazer? O mesmo que eu fiz, a transformada de Legendre, a partir da regra, né, do produto das derivadas, eu substituo o dV, o menos PDV, por dPV mais VDP, chego a essa expressão para o DU, aí de novo eu passo agora o PV para o lado de cá, para definir uma nova grandeza, que seria o H, que a gente vai chamar de entalpia. A entalpia, então, é U mais PV. O DH, então, vai ser o TDS mais VDP mais MDN. H, então, agora é uma função de S, P e N, tá? Como a gente queria. Então, eu consigo controlar não o volume, mas sim a pressão. Então, essa é a entalpia. Também, através dessa relação, eu consigo ver como eu posso medir as variações de entalpia. Olha que interessante, como a entalpia varia com a entropia, isso é a temperatura. A entalpia variando com a pressão, isso dá o volume. E a entalpia variando com o número de partículas, isso dá o μ. Tá? Então, esse seria as maneiras mais simples da gente chegar até a entalpia. Cabe agora mostrar uma outra interpretação que a gente pode dar à entalpia. A entalpia é U mais PV. Então ela representaria, você imagina que você tem as moléculas de um corpo todas separadas no universo, quanto que você precisa realizar para juntar todas essas partículas e fazer um objeto? Por exemplo, esse controlezinho. Eu pego todas as moléculas dele, estão espalhadas no universo, junto e pego o controle. A questão é, para juntar essas partículas, a energia que eu preciso é a energia interna. Tá? Só que além de juntar essas partículas, nessa situação que eu tenho aqui, eu tenho que tirar o ar da região onde o controle vai entrar. Eu tenho que tirar o ar e enfiar todas as outras moléculas do controle aqui. Tá certo? Então essa, na verdade, é a energia que eu preciso para criar algum objeto num universo em que eu tenho a temperatura constante. Então esse seria o valor da entalpia, o valor absoluto. Da mesma forma, se ao invés de pressão constante, você fosse criar num universo de temperatura constante, a energia que eu preciso é toda para juntar as partículas.
Mas como esse universo está numa dada temperatura constante, parte da energia que eu uso pode vir do calor, né? Porque o ambiente todo é uma temperatura T, eu posso retirar calor, e aí a energia que eu precisaria não seria só a energia interna, mas como parte é retirada do ambiente, seria o U menos TS. É essa a explicação, né, de quem seria o F. Se a gente usar então a entalpia para dois sistemas, né, com P constante, exatamente como eu fiz para a energia livre de Helmholtz, o H é o U mais PV, o DH é DU mais PDV mais VDP. Mas como eu fiz P constante, o termo VDP vai se anular. Se eu botar dois sistemas interagentes, a entalpia vai ser a soma. Todas essas energias livres ou potenciais termodinâmicos são funções de estado. Então, o DU mais PDV de 1, mais o DU2 mais PDV de 2. E aí, eu faço de novo a análise de que a variação de energia de um deve ser igual a menos a variação de energia do outro, e o space também. E aí, nesse caso, eu obtenho P1 menos P2 dV1, que tem o sinal trocado da variação do DF. Então, se DF era um mínimo, porque esse termo era negativo, agora o DH é o máximo. Então, F e entalpia são funções que terão concavidades diferentes, porque uma vai ser máxima no equilíbrio, a entalpia, e o F vai ser mínimo no equilíbrio. Mas em que condições de equilíbrio? Depende se você está a T constante ou a P constante. Daí que a gente usa uma ou outra. Agora, por outro lado, se dP e dN igual a zero, se a gente tirar do H quantidade TdS, né, fazendo essa conversão, mais MIDN, menos o PDV, mas aí troca para o DU mais PDV. Então, o que eu obtenho é que o DH é essa expressão. Fazendo dP e dN igual a zero, eu obtenho DH igual a TdS. E a gente sabe que no processo quase estático, isso aqui representa o calor. Então, é muito comum a gente ouvir dizer que a entalpia é o calor, né, associado a uma reação química, por exemplo. A gente vai ver isso mais em detalhes em outros vídeos. Então, enquanto a energia livre de Helmholtz está associada com trabalho, a entalpia está associada com calor. Uma é mínimo e outra é máximo. Para apresentar agora o último potencial termodinâmico desse vídeo, existem outros, né? A gente pode pegar num processo mais geral, que ao invés de entropia e volume, você controle T e P, tá? Que seria os dois casos tratados até agora. Então, nesse caso, eu repito exatamente aquilo que eu fiz. O DU é o TdS menos PDV mais MIDN, pela primeira lei da termodinâmica. E aí eu faço uma transformação do ds para TdS e o PDV para VDP. Basta ver o que eu fiz nos dois anteriores. E aí eu crio uma nova função G, que é o U menos TS mais PV, mera repetição do que eu fiz, que é a função agora de T, P e N. Esse G é a energia livre de Gibbs, tá? Então esse aqui é mais fácil de decorar, porque G de Gibbs, F de Helmholtz e H de entalpia. Então G é função de T, P e N. Também as derivadas são fáceis de encontrar. A derivada do G em relação ao T dá o menos S, em relação ao P dá V, e em relação a N dá μ. Ou seja, μ, aqui é o dGdN, como era para as outras quantidades também. A gente pode dizer, na situação em que você tem T e P como as variáveis de interesse, então μ sendo dGdN com T e P constante, nessa condição de T e P constante, o μ pode ser considerado a energia livre de Gibbs por partícula. Tá? É um resultado interessante, a gente vai usar mais à frente também. Então, G é a energia livre de Gibbs. O que é interessante, que vale para G e vale para as outras grandezas e que vai aparecer na lista de exercícios para vocês sendo F, G e H funções de estado, funções dessas grandezas, né? A exemplo da energia e da entropia, então a gente pode fazer o seguinte: S é uma derivada em relação a T e S é uma derivada em relação a P.
duas variáveis que a grandeza G depende delas. Se eu fizer a derivada dessa função, dessa derivada, em relação a P, e essa daqui igual a T, eu tenho as derivadas cruzadas. Primeiro derivada a P, e depois a T, e depois a T, e depois a P. Essas derivadas, segundas derivadas, a gente sabe, porque elas são diferenciais exatas, são as funções de estado. Essas derivadas devem ser iguais. Então, observa que legal. Se eu pegar aqui a derivada de S em relação a P, isso vai me dar a derivada de V em relação a T. Então, para ver em temperatura constante como a entropia varia frente a uma mudança de pressão, basta eu medir quanto o volume variou em função da temperatura a P constante. Mas a variação de volume em relação à temperatura com P constante, eu conheço essa quantidade. A menos de 1 sobre V que vem aqui, isso aqui é o coeficiente de dilatação volumétrica. Tá? Então, o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o quanto um sistema aumenta com a temperatura, me dá a informação de o quanto a entropia iria variar caso eu mudasse a pressão. Essa daqui é uma das várias relações de Maxwell, né? O mesmo Maxwell do eletromagnetismo e da termodinâmica que a gente já viu em algumas situações aqui. Tá? Essa é uma delas e vão ser muito importantes porque você pode medir grandezas que são mais complicadas de medir experimentalmente, por exemplo, S em função de P, por outras que são muito mais simples de medir, o volume e a temperatura. Então essas relações de Maxwell são extremamente poderosas para a gente, principalmente no caso experimentais. Para concluir, apresentei aqui uma classe de funções que são os potenciais termodinâmicos. Eu apresentei 3 deles, a gente ainda pode definir mais, porque em nenhum deles eu mexi com N, tá? Só mexi com V e T. Então, a energia livre de Helmholtz, a energia livre de Gibbs e a entalpia. Essas grandezas são interessantes porque elas é que determinam no equilíbrio quem é que vence a corrida entre a energia e a entropia. É melhor diminuir a energia ou aumentar a entropia? Por exemplo, imagina que na energia livre de Gibbs é melhor para diminuir G, diminuir U ou diminuir S? Ora, dá para ver aqui claramente que isso depende da temperatura. Se a temperatura for alta, quer dizer, o termo que multiplica a entropia for grande, significa que minimizar esse termo, ou seja, maximizar a entropia, tornando mais negativo, é mais eficiente para minimizar G do que o U. Então, em temperaturas baixas, U deve ser relevante, por isso que a gente tem sólidos onde a energia interna é menor. E em temperaturas mais altas, a entropia deve ser mais relevante, que é o caso de gases, por exemplo. Então, essas funções vão ser fundamentais quando a gente for estudar transições de fase. Por isso, é mais uma demonstração da importância desses potenciais termodinâmicos. Mas isso fica para os vídeos seguintes e eu vejo vocês lá. Até lá!